Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, a gente estava discutindo um pouco sobre essa questão do justnaturalismo. Na verdade, como o justnaturalismo possibilita que a gente chegue ao contratualismo, ao contrato social, ao pacto social. E agora que a gente entendeu qual é todo esse percurso que a gente precisa fazer, que a sociedade teve que fazer, agora a gente pode expor as ideias desses principais pensadores que estão envolvidos no pacto social. Bom, a gente começa por Hobbes. Hobbes, que na minha concepção, ele sintetiza de fato todas as ideias que levam do justnaturalismo ao pacto social. Bom, minha opinião. Então, para mim, sempre que eu penso em pacto social, para mim ele é referência. Ele tem uma frase clássica que nos ajuda a entender um pouco melhor essa questão de pacto social e justnaturalismo, que ele fala que o homem é o lobo do homem. E o que a gente pode tirar dessa observação que ele faz dentro da sociedade? Na verdade, quando ele expõe que o homem é o lobo do homem, ele está trazendo para nós a ideia de que o homem, o indivíduo, ele é o único capaz de organizar a sociedade, de fazer com que ela se desenvolva, mas então a gente tem uma linha muito tênue. Então, o homem é o único capaz de levar a sociedade, o meio social do qual ele é parte, ao desenvolvimento. Mas ele também é o único que pode fazer com que haja essa queda. E essa queda, quando ela acontece, ela é exponencial. Ou seja, é uma relação muito sutil, muito delicada. Ao mesmo passo que o indivíduo ele pode fazer com que a sociedade se desenvolva, com que haja todo esse crescimento, ele também é o único que pode possibilitar essa ruptura. E dentro do pacto social, quando a gente fala que o justnaturalismo gera esse contratualismo que impõe alguns limites, o que o Hobbes traz para nós? Ele fala que o pacto social, o contrato social é a saída do estado de natureza para o estado civil. Exatamente a ideia toda por trás dessa caminhada do justnaturalismo até o pacto social. Ou seja, eu estava em um estado de natureza com ausência de organização, com ausência de legislação, então eu não tinha nenhuma base concreta, não tinha nenhuma base sólida em sociedade. Quando eu abro mão de alguns dos meus direitos, que seriam direito à liberdade, eu consigo chegar ao estado civil e eu tenho o meu contrato social, eu tenho o meu pacto social. Como que eu tenho essa limitação de direitos, limitação de direito à liberdade? Eu estou abrindo mão do meu direito de me portar em sociedade, de expor o meu pensamento político, de expor todas as minhas vontades. Porque agora eu tenho um representante político que vai fazer isso por toda a sociedade. Então, não precisa e nem tem como mais, já que a sociedade ela começa a se desenvolver tanto, a crescer tanto, então não tem mais como todo mundo ir lá e falar o que acha que está acontecendo, o que acha que deve ser feito, qual deve ser o posicionamento, enfim, como deve ser o funcionamento, a organização daquela sociedade, daquele meio social. Não dá mais para todo mundo expor ao mesmo tempo. E a gente precisa de organização. E a gente consegue isso como? Quando a gente tem um representante político, quando a gente passa a ter uma organização política. Se eu tenho uma organização política sólida, naturalmente eu posso chegar a uma organização social de fato concreta, de fato segura. Então, na visão do Hobbes, o que a gente tem? Essa transição do estado de natureza para o estado civil. Na sequência, nós temos John Locke. John Locke ele fala que o contrato social, que o pacto social nada mais é a perfeita vivência do estado de natureza.
Então, o pacto social, na visão dele, acontece quando? Quando, diante de uma organização social, diante de uma organização política, eu posso agir da maneira como eu achar mais conveniente. Ou seja, eu não tenho um estado civil em tese da maneira como eu tenho na visão do Hobbes. Aqui o estado civil ele vai agir de qual forma? Conferindo o liberalismo. Então, aqui na visão do Kant, a gente vai associar o pacto social ao liberalismo, ou seja, toda essa liberdade de agir que o indivíduo tem. Então, para ele, o pacto social funciona como? Garantindo a minha total liberdade de atuação. Só isso. Na sequência, nós temos Montesquieu que traz para nós essa clássica divisão do tripartite. Então, ele percebe essa necessidade de organização, essa necessidade de organização política mais estruturada. Então, eu tenho que pegar aquilo que já começou a ser organizado e melhorar ainda mais isso. Então, eu tinha uma organização política, eu tinha um representante que agia em nome daquele grupo social, mas eu tenho diferentes áreas de atuação mesmo no contexto político. E por isso eu preciso da divisão do tripartite. Então eu vou ter executivo, legislativo e judiciário, cada um deles exercendo a sua função típica, ou seja, o legislativo fica a cargo da elaboração das leis, o judiciário fica a cargo do julgamento, de acordo com essa legislação, e o executivo tem a fiscalização de tudo o que acontece no meio social. Essa é a função típica desses três poderes. Nada impede que haja também uma função atípica, ou seja, havendo necessidade, um poder pode fazer aquilo que é de competência do outro, porque nós não estamos falando em uma competência exclusiva, nós estamos falando em função típica e função atípica. Então, uma vez que eu não tenho toda essa exclusividade, o outro, havendo necessidade, para que não haja uma lacuna, ele pode sim agir conforme o outro deveria ter feito e não fez por N circunstâncias, por N fatores que não são relevantes. O que interessa é, eu tive que agir de maneira atípica, ok, mas para que eu possa agir de maneira atípica, a minha função típica ela tem que estar em perfeito funcionamento, ok? Ele fala também que a condição original do homem é a fraqueza. E o que a gente entende disso? Que é a fraqueza e não a guerra. Eu vou usar mecanismos de defesa. Então, eu não vou esperar um ataque ou um contra-ataque. Eu vou agir de imediato, eu não vou esperar. Já que a minha condição original é fraqueza, eu não vou esperar eu ser pego de surpresa. Então, eu vou agir de imediato. E assim a gente tem toda essa característica de nova organização dessa sociedade. Ele fala da ruptura dessas leis naturais para que a gente consiga chegar a esse estado civil. E o que a gente pode tirar disso? Ele fala que essas leis naturais são a busca pela paz, pelo equilíbrio, pela melhor organização dessa sociedade e que assim a sociedade ela possa se estruturar. Na sequência nós temos Rousseau que ele fala que o estado de natureza é uma condição de liberdade, ou seja, novamente voltamos a falar da questão do liberalismo. Então ele, na visão do Rousseau, assim como de maneira muito semelhante a gente tratou do Locke, ele vem falar que eu tenho o estado de natureza para me garantir a proteção da minha propriedade privada. Ou seja, aqui a gente está falando no surgimento, no início dessas propriedades privadas,
e como que eu poderia resguardar aquilo que é meu. Ou seja, então são diferentes visões desse pacto social de acordo com o contexto no qual essas pessoas se encontram. Ou seja, cada um desses pensadores, cada um desses filósofos, eles trabalham toda a ideia de pacto social, de justnaturalismo, de acordo com o contexto que eles vivenciam. Ou seja, espaço, tempo. O meio no qual eu estou inserido e o tempo no qual eu estou inserido vai ser extremamente relevante para a gente poder entender por que o assunto é o mesmo, a ideia geral é a mesma, mas por que nós temos tantas abordagens divergentes acerca de um mesmo objeto. Por fim, nós temos Kant, que ele vem falar de um contrato social, mas voltado apenas para o Estado. Ou seja, ele fala de um contrato social, de uma organização social, mediante a atuação estatal. Ou seja, ele vem falar que o Estado, já que lá atrás as pessoas elas foram limitadas dessa sua atuação frente a organização social, agora o Estado ele tem que ser garantidor de direitos. Ou seja, o Estado tem que garantir que todos aqueles que são parte desse meio social, todos aqueles que são parte desse grupo social, tenham seus direitos respeitados na integralidade. E disso ele vem falar que o Estado ele deve agir de maneira justa. O Estado deve agir de maneira justa e de maneira honesta. E o Estado deve oferecer exatamente aquilo que é devido a cada um. O Estado ele não tem que dar nem além, nem a quem. Ele tem que trabalhar a exata medida. Ou seja, ele tem que trabalhar agindo com equilíbrio, encontrando a mediania das ações. Ou seja, eu não preciso dar além do que é devido, mas eu também não posso dar aquém do que é esperado. Ou seja, eu tenho que trabalhar de maneira justa e honesta. Até porque lá atrás a sociedade ela depositou parcela de seus direitos para que a sociedade pudesse se desenvolver, para que deixássemos de ser meros indivíduos e nos tornássemos cidadãos. Ou seja, as pessoas agiram com confiança e agora elas têm que ter a contraprestação justa e precisa daquilo que elas assim esperavam que acontecesse. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Gostando, deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, ok?